Quais são as vantagens e desvantagens do jejum intermitente? Nós vamos falar aqui no vídeo de hoje sobre diferentes tipos de jejum e quais são os benefícios e para quem o jejum deve ser aplicado. Levantar também aí uma interrogação e levantar a antena para os cuidados que algumas pessoas devem ter e não fazer o jejum, porque ele realmente não é indicado para todos os casos. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender se ele é o melhor para você e para o seu objetivo. Então vamos começar falando aqui os tipos mais comuns aí do jejum intermitente, né? O que é o jejum? O jejum é um tipo de restrição de tempo para você não comer nada, não ingerir nada durante um período do dia. Então, quando você faz um jejum, você está fazendo uma restrição de tempo. Como eu já falei em outros vídeos, existem 3 maneiras de você emagrecer, reduzir seu peso, né? Uma restrição de calorias, uma restrição de algum grupo alimentar ou uma restrição de tempo. Por que a restrição de tempo entra nessa? Porque muitas vezes, se você fica 16 horas sem comer e aí você tem que comer numa janela de 8 horas, né? Acaba que muitas vezes você também inclui a restrição calórica, porque você não consegue comer a quantidade de calorias que você comeria se tivesse comido ali o dia inteiro e restringindo somente para poder comer durante uma janela de 8 horas. Porque quando você sai do jejum, você come até ficar cheio, no máximo vai conseguir fazer mais uma refeição. Então é diferente de comer ali 4, 5, 6 refeições que você faria ao longo do tempo. Então, quando você restringe tempo, normalmente você também restringe calorias. Mas mesmo se você não restringe calorias e tem uma dieta igual, né, o nosso corpo ele é um sistema metabólico, né? Então, ficar ali um tempo sem receber alimento também tem alguns impactos do nosso corpo, que é o que eu vou falar no nosso vídeo de hoje. Então, quais são os tipos de jejum? O primeiro deles, o mais conhecido, o mais amplamente estudado e o que mais entrega resultado comparado com outros é o jejum aí de 16 por 8, né? 16 horas sem comer nada. E você pode incluir o período que você estiver dormindo. Então, dormiu lá durante 8 horas, mais 8 horas sem comer. E aí, 8 horas restantes, você pode ingerir o que você quiser. Existe uma forma melhor de você sair desse jejum? Existe. É você sair ali com proteínas de boa qualidade, gorduras de boa qualidade. Então, por exemplo, sair comendo ovos, comendo carne, comendo frutas, legumes, vegetais, porque você manda uma quantidade boa de fibras também para o seu organismo. Então existe, né? Não vamos entrar aqui nesses detalhes. Você pode comer a partir aí desse período que terminou às 16 horas o que você quiser. Se você sair do seu jejum ali comendo uma bomba de açúcar, né, comendo um pedaço de chocolate, você provavelmente vai passar mal, porque você vai ter uma coisa chamada hipoglicemia de rebote. O que é isso? Você ficou ali muito tempo sem comer nada, né, uma janela grande de tempo. E aí você jogou seus níveis de glicose lá para baixo, né, seu estômago tá vazio. De repente você manda ali uma bomba de açúcar pro seu corpo. Comeu ali um croissant de chocolate, né, comeu alguma coisa ali de farinha e açúcar. Seu corpo vai absorver aquilo muito rápido. Absorver aquilo muito rápido, aquilo ali vai cair na sua corrente sanguínea. Seus níveis estavam baixos de glicose sanguínea porque você ficou muito tempo sem comer. E aí ele vai lá, jogar lá pra cima, seu corpo vai produzir muita insulina, retirar rapidamente essa insulina. Ele vai ter onde estocar, porque você ficou ali 16 horas, né? Às vezes fez uma atividade, às vezes correu, ou ficou só muito tempo sem comer. Vai mandar esses estoques ali rapidamente pro seu glicogênio, né? Pro seu estoque muscular ou mesmo no fígado. E você vai ter uma queda brusca novamente. Então você vai ter um pico e uma queda e vai fazer com que você sinta também zonzo, tonteira, náusea, vai ter uma hipoglicemia de rebote. Por isso que não é interessante você sair do seu jejum comendo ali coisas ricas em carboidratos refinados ou açúcar. Mas esse é o jejum comparado com 18/6, só para ficar 18 horas sem comer e 6 horas podendo comer. 20/4, né? 20 horas sem comer, 4 horas podendo comer. Jejum de 24 horas, né? Que também é um tipo, ficar um dia inteiro sem comer. Então, para de comer meio-dia, vai comer só meio-dia do dia seguinte. Também tem o jejum ali menor, né? Que muitas vezes a pessoa já faz naturalmente, 12 horas e come por 12 horas, né? Jejum de 14 horas sem comer, né, e 10 horas podendo comer. Então, tem diferentes tipos de horários, né, e diversos estudos já compararam. Quais são os benefícios do 12/12, do 14/10, 16/8? O 16/8 teve mais resultado que esses outros, o 12/12 e o 14/10. Ah, Pedro, então quanto mais tempo melhor? 18/6 ou 20/4 ou 24 horas? Esses outros jejuns, eles não mostraram mais resultados do que o 16/8. Não teve uma diferença significativa em nenhum estudo mostrando que 18 horas, 20 horas ou 24 horas eram melhor
ou ofereceu mais resultados do que o de 16. Por isso o de 16 ficou muito famoso, porque a partir disso, né, os benefícios já quase eram inexistentes. Tem benefícios psicológicos? Tem, você saber que você consegue ficar 24 horas sem comer. Tem benefício psicológico, porque você sabe que se você estiver numa viagem, aconteceu alguma coisa, o ônibus quebrou, o pneu do seu carro furou, só no dia seguinte você vai conseguir consertar, ou então extraviou bagagem, seu avião precisou voltar e você está preso no avião, o avião pousou e ninguém pode sair do avião. Enfim, você saber que você consegue ficar 24 horas sem comer faz muito bem pro seu organismo, né? Faz muito bem pra sua cabeça. Quando minha esposa estava lá tendo o filho, né, e eu lá do lado dela, o primeiro parto foi assim muito longo, né? Foi um trabalho de parto muito demorado. Eu sabia que eu conseguia ficar ali horas sem comer me ajudou, porque eu fiquei ali muitas horas do lado dela e sem comer. Então, você saber que você consegue ajuda muito na sua cabeça. Mas benefícios fisiológicos a partir de 16 horas são os mesmos ali para 18, 20, 24. Foram os que os estudos encontraram até hoje. Pedro, posso fazer de 24? Pode fazer, né? Conhecimento liberta, né? Você sabe, você tendo um conhecimento que ele é igual ao de 16, você pode fazer o que você quiser, sabendo que não vai oferecer mais benefícios, mas você quer ter benefícios mentais, psicológicos e por aí vai, não tem problema nenhum. E qual é um dos maiores benefícios do jejum, né? Disse aqui no início que ele também pode ser acompanhado de uma restrição calórica. Por quê? Porque você tem uma janela muito pequena de tempo para poder comer, acaba que você ingere menos calorias. Então ele pode sim ser acompanhado de uma restrição calórica, mas mesmo que ele não acompanhe, né? Falei que eu ia explicar. Ele traz benefícios. Por quê? Porque você deu um tempo ali de 16 horas sem mandar nada para o seu organismo, né? Sem mandar nenhum tipo de estímulo metabólico. Então isso faz com que você aumente a sua sensibilidade à insulina. E aumentar a sensibilidade à insulina é extremamente importante para uma das maiores doenças e problemas que nosso corpo tem na atualidade, que é a síndrome metabólica, que é responsável aí por cânceres, por diabetes, por hipertensão, por problemas triglicérides, problemas cardíacos. Então, você dá esse descanso para sua insulina, né? Fazer com que o seu corpo fique com uma janela de 16 horas sem produzir insulina, faz muito bem para o seu organismo. Como a insulina ela também é anabólica, ou seja, ela estimula o armazenamento de gordura, normalmente, quando você fica essa janela de tempo, né, dá esse descanso da produção de insulina, aumenta a sua sensibilidade à insulina, né, ajuda seu corpo a conseguir novamente usar a insulina para poder transportar a glicose para dentro do músculo, né, não somente ficar fazendo com que o corpo armazene gordura, né? Você tira essa função anabólica de comeu, seu corpo está armazenando com fonte de gordura. Comeu, está armazenando com fonte de gordura, porque os estoques de glicogênio estão todos cheios. Então, quando você dá esse descanso metabólico para o seu corpo, você tem benefícios em todos esses indicadores de saúde que eu falei, né? Os estudos são aí amplamente comprovados que você tem benefícios de sensibilidade à insulina e, consequentemente, em todos esses outros indicadores. Existe também um benefício que é aí menos estudado e menos falado, né, que é uma reciclagem das bactérias do intestino. Quando você fica um tempo sem mandar alimento para dentro do seu corpo, né, você também faz com que algumas bactérias ruins morram, a colônia de bactérias boas ganhe força, dê uma reequilibrada ali na sua microbiota intestinal, né, e isso faz muito bem ali para a parede do seu intestino, né, para formar novamente a parede do seu intestino que protege o nosso corpo, né, literalmente como uma barreira mecânica para não passar toxinas e sujeiras para dentro do organismo novamente. Então, quando você dá esse descanso para o seu intestino, acontece todo esse processo ali de autofagia das bactérias e aumento da colônia boa, que faz com que você também melhore o seu trato digestivo, muitas vezes aí zerando ou diminuindo sinais e sintomas de doenças autoimunes. Então, o jejum também é muito importante para a nossa saúde intestinal. E a nossa saúde intestinal, ela está ligada ali com doenças neurodegenerativas, doenças cognitivas e doenças metabólicas. Então, é importantíssimo, apesar de ser menos falado, né, você ter esse ganho aí no seu trato digestivo, é um excelente ponto do jejum intermitente. Agora vamos falar aqui, né, para quem é o jejum intermitente. Ah, Pedro, eu preciso emagrecer, então o jejum intermitente é para mim, né? Tô querendo emagrecer, tô querendo melhorar indicadores de saúde. Aí a gente vai entrar agora em dois grupos. Existe um grupo, né, que ele desconta no alimento vários problemas psicológicos, vários problemas ali que ela deveria tratar em outro lugar, que são as compulsões alimentares. E se essa pessoa não puder descontar aqui no alimento,
muitas vezes ela vai despertar gatilhos que são problemas. Então, ela tem que tomar cuidado em começar o jejum porque vai derramar o problema para uma outra área da vida dela. Eu recomendo que a pessoa identifique, faça lá uma terapia, né, uma análise, alguma coisa que ajude ela a identificar porque ela tem essa compulsão alimentar, porque ela desconta no alimento, né? E aí, para ela, o jejum é uma coisa potencialmente perigosa, porque ela está restringindo ali o gatilho que ela estava descontando nas outras coisas. E aí pode acontecer um monte de problema na vida dela, né? Desde aumentar a vontade de comer, então ela tenta ali o jejum por alguns dias, quando ela sai do jejum, ela come compulsivamente ainda mais, ela nunca mais quer saber de jejum, tentou ali por umas 2 semanas e agora ela compensa mais ainda no alimento. Então vai trazer problema se for aqui por compulsão alimentar. Agora, muitas vezes, a pessoa não tem compulsão alimentar, ela faz más escolhas alimentares, que ela nem tem muito domínio, né? Se é o macarrão que tá fazendo mal, o pão do café da manhã e por aí vai, né? Então ela para de comer café da manhã, que ela comia pão, ela tirou um alimento terrível para a saúde, que é o pão, que não tem nutriente nenhum e que dá um pico de insulina assim que você acorda, para não comer nada e dar um descanso metabólico pro corpo. Ela simplesmente estava só alimentando mal, resolveu começar o jejum. Essa pessoa vai ter resultados incríveis na saúde. Por quê? Ela não comia por compulsão, ela simplesmente comia muito mal, né? Fazia más escolhas ali em algumas refeições. Ela tirou essas más escolhas em algumas refeições, não consegue compensar isso na janela de 8 horas, então ela teve ali inúmeros benefícios. Então, para esse tipo de pessoa, o jejum é recomendado e vai ter benefícios sim. Um outro grupo de pessoas são pessoas que têm dificuldade de ganho de massa muscular, né? Ou então pessoas que estão treinando para hipertrofia ou atletas que buscam alto desempenho esportivo, né? Pedro, mas eu só faço uma corrida de meia maratona, faço corrida de 10 km, né? Não sou um atleta olímpico, mas sim, se você está buscando algum resultado esportivo, seja na sua corrida, seja no ciclismo, seja no mountain bike, seja no crossfit, seja no jiu-jitsu, seja onde for, se você tem dificuldade de ganhar massa muscular, o jejum intermitente ele vai aumentar esse problema. Então, para pessoas que têm dificuldade de ganhar massa muscular, né? Eu não recomendo também o jejum. Por quê? Porque você está diminuindo também a ingestão de proteínas. Então o jejum ele tem que ser muito bem orientado e equilibrado, quantas vezes a semana vai fazer, porque a proteína é importantíssima para poder segurar a nossa massa muscular. Ela é importantíssima, mesmo que você não esteja querendo ter hipertrofia, para pelo menos segurar o nosso processo natural de sarcopenia, que é a perda de massa muscular ao longo do tempo, né, pelo envelhecimento. Se você come cada vez menos, jejum 3, 4, 5, 6 vezes por semana, você está ingerindo menos proteína. E é difícil você falar assim, eu tenho que ingerir ali no meu dia aproximadamente vamos pegar pessoas normais, entre 150 e 200 gramas de proteína por dia. Você não vai conseguir comer isso em 2 refeições na sua janela ali de 8 horas. Né? Você não vai conseguir comer essa quantidade tão grande assim de proteína. Então você vai ter uma perda de massa muscular. Então muito cuidado para quem está querendo segurar a massa muscular e para quem tem dificuldade de ganhar a massa muscular. Então essas pessoas não recomendo fazer o jejum, né? Pode piorar aí o quadro delas e fazer com que a pessoa que está tentando ganhar músculo, na verdade, comece a perder. Se você optar por fazer o jejum, que você está naquela opção lá que eu falei, né, que faz más escolhas alimentares, não tem a compulsão, precisa emagrecer, precisa melhorar os indicadores de saúde, algumas dicas importantes para você, né? Mantenha-se hidratado, né? O corpo precisa de água para funcionar e o corpo precisa de minerais para funcionar. Então, te recomendo colocar ali uma colherzinha de chá de sal integral, né, a cada 1 ou 2 litros de água. Hidrata muito, né, em água com sal integral. Pode ser flor de sal, sal marinho, sal, qualquer tipo de sal integral, sal rosa, desde que ele seja integral, porque vai ter ali mais de 20, 30 minerais importantes para o funcionamento do nosso organismo. Evita fazer jejum e ficar bebendo litros de café. As pessoas têm essa mania, vou fazer jejum, não posso tomar café? Pode. A pessoa toma ali 1 litro de café, 1,5 litros, né? O café tem que ter uma quantidade máxima no dia também, porque o café, ele pode trazer problemas, além da cafeína, que é um estimulante, atrapalha sono e tudo mais, ele também traz problemas para o seu organismo se ele for em excesso. Então, muito cuidado em não compensar com a quantidade muito grande de café. Obviamente, você vai beber o café sem açúcar se você for beber. Recomendo também beber sem adoçante, porque também o adoçante, o sabor doce, faz produzir um pouquinho de insulina. E, na verdade, eu recomendo que você nem fique tomando essa quantidade de café. No máximo 1 xícara, ou então experimenta fazer o jejum somente hidratando, somente tomando
água. Vale procurar um acompanhamento profissional para poder te ajudar a fazer boas escolhas, quantos dias na semana, se é melhor para você ou se não é, se vai te trazer benefícios ou não. Eu quero que você comente aqui embaixo, já fez o jejum intermitente? Sentiu benefícios? Quais benefícios você sentiu? Comenta aqui para mim e compartilha esse vídeo com alguma pessoa aí que quer fazer jejum, não sabe se teve más experiências no jejum. Ajuda ela a entender o que pode ter acontecido com as escolhas dela. E lembra de se inscrever aqui no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. Eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre como emagrecer de forma rápida e natural. Tenho certeza que você vai gostar. Até mais!